Não nasci luterano, eu nasci pentecostal. E fui muito devoto, muito praticante, né, dessa vertente cristã. E assim, depois eu deixei de ser pentecostal porque a maioria das igrejas pentecostais aderiram à teologia da prosperidade. E eu tive muitos problemas por causa da teologia da prosperidade, né? E eu não aceito essa doutrina, eu não gosto dessa doutrina, eu não aceito. E aí eu saí do meio pentecostal. E aí eu fui questionando as coisas e, por exemplo, eu falava em línguas, hoje eu não falo mais. Eu acredito em língua estrangeira. Se for para França e Deus me fizer falar francês por um milagre, tudo bem. Agora falar língua que ninguém entende, eu não faço mais isso, não acredito nisso mais. Né? Deixei de fazer isso. E assim, eu lembro que que eu ia muito pro monte, mesmo deixando de ser pentecostal pro monte. O monte é um espaço, uma pequena montanha, onde os pentecostais vão para orar. E aí eles passam a noite inteira orando. A maioria fica orando em línguas, porque pelo mesmo problema que eu tinha. Eu ia, por exemplo, eu chegava lá às vezes 6 horas da tarde e só ia embora às 6 horas da manhã. E aí eu ia para orar. Só que eu orava 2, 3 minutos e acabava o assunto. Aí eu deitava, ficava olhando a lua, eu sentava cantando o hino. Aí eu falava com Deus alguma coisa que eu lembrava. Eu ia lembrando e ia falando com Deus em pequenos momentos durante essas 12 horas de oração no monte. Né? E eu já não era pentecostal. Já os pentecostais eles ficavam falando em línguas, fazendo profecias, todos os rituais deles lá, a noite toda. Então eles ficavam ocupados a noite toda. Eu não. Eu orava poucos minutos. E aí um professor meu, eu não tenho nenhum problema de orar por horas, eu oro por horas. A maioria das vezes eu oro por poucos minutos, mas quando a coisa aperta, meu filho, é 2, 3 horas orando às vezes, porque aí eu tenho muito assunto, né, para conversar com Deus. Mas a maioria das vezes eu não tenho assunto para nem 10 minutos de oração. Então assim, se você vê fica a sugestão, você vê um morador de rua, você pode orar por ele ali na hora. Senhor, abençoa a vida dele, que ele saia daquilo. Abençoa minha família, abençoa minha esposa. Obrigado pelo emprego, obrigado pela saúde, obrigado pelo almoço. Pequenas orações durante o dia. E aí a gente vê quando a Bíblia fala orai sem cessar, com essas pequenas orações a gente pode cumprir isso. Já parou pra pensar? Em vez de orar horas, nenhum problema orar horas, pode orar, mas também junto, ou se você não ora durante muito tempo, faça só isso. Fazer pequenas orações durante o dia. Assim a gente ora sem cessar. Não é uma regra, não é uma lei, é uma sugestão para que você fique conectado com Deus ou conectada com Deus o dia inteiro. Durante todo o dia você ora um pouquinho e você mantém essa sua conexão com Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.